Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Alta Performance no Atendimento Funerário. A gente vai falar no tópico 1.1 sobre o que é um atendimento funerário. Bom, a gente vai falar um pouquinho de como eram os padrões, 5 padrões desde o século passado, como isso se desenvolveu principalmente na nossa região, tá? Onde a gente teve mais contato, né, do tempo anterior. Então a gente vai poder falar um pouquinho sobre como isso evoluiu. E por que é importante a gente entender quais os padrões que se criaram, qual a evolução dos padrões e o que isso tem a ver com a expectativa dos clientes. Bom, essa introdução vai ser importante para que a gente possa compreender um pouquinho mais de por que a evolução está acontecendo, qual a velocidade com que ela está acontecendo e como ela está sendo puxada, né? Por que ela está sendo puxada? E, logicamente, é muito pela exigência dos clientes, pelos padrões que os clientes não aceitam mais, ou para que a gente possa gerar valor e encantar mais clientes, a gente precisa impressionar. Então, por isso, essa escala de padrões tem sido tão rápida, não só no nosso segmento, o mundo inteiro está assim. Nós vamos falar sobre o nosso segmento. Vamos lá? Bom, então vou passar rapidamente sobre os 5 padrões para a gente compreender. Lá no século passado, né, digamos assim, as últimas décadas do século passado, como era feito o atendimento funerário? Aqui na nossa região, pelo menos, a grande maioria das empresas nem tinham uma loja. Sabia-se que numa funerária tinha urnas, né, chamavam de caixão, e então a pessoa ligava ou ia até lá dizendo: olha, faleceu um ente querido meu, então preciso fazer um funeral. E o funerário perguntava mais ou menos quanto você quer gastar. Mais ou menos pelo valor que a pessoa falava, ele ia lá e escolhia uma urna que se encaixasse pelo que mais ou menos ele imaginava que poderia servir, né, para aquela ocasião. Na época não existiam muitos modelos de urna, era tudo muito parecido, praticamente todo da mesma cor, sempre uma cor escura, né? E o padrão do atendimento qual era? Levava a urna até a casa do falecido ou onde havia falecido a pessoa, colocava dentro da urna, dava uma ajeitadinha ali, né, na pessoa e seguia o velório desta forma. Não tinha muito cuidado com detalhe de higienização, tamponamento, muito menos técnicas de conservação dos corpos. E na época era o que se tinha e estava tudo bem. Outra curiosidade dessa época é que os funerais, na maioria das vezes, eram feitos na casa da família, na casa da pessoa falecida. E eram velas, né, moscas, não se tinha muito avançado esses cuidados com o corpo. Bom, já no final do século XX, do século XXI, a gente entrou então já no segundo padrão. Qual que era o segundo padrão? Então já existia uma loja, né? Era uma sala com 4 paredes, uma obviamente era a entrada, aí 3 paredes cheias de urnas em pé, uma mesa no meio, né, que era o escritório do funerário, e a família vinha aí e escolhia, então, qual urna iria usar, né, naquela despedida. O padrão da época qual era? Bom, nessa época começaram então a fazer algum tipo de higienização no corpo, né, mais cuidados com o corpo. Já se fazia o tal do estancamento, entamponamento para não vazar, enfim, já começava a ter alguns detalhes. E aí também já existiam mais lugares públicos, né, salões, capelas públicas para fazer a despedida velório. E também nessa época, ainda em alguns casos, se fazia o velório nas casas das pessoas. Bom, para falar do terceiro padrão, já no início desse século XXI, então, como era composto, né? Então começou-se a ter o cuidado de não mostrar as urnas já no primeiro impacto, né? Então tinha uma recepção, era um escritóriozinho com mesas, né, do proprietário da funerária, e uma segunda sala onde tinha todas as urnas colocadas em pé na parede, e era aquele amontoado de urna, né? Vários tipos de urna. Quando falo vários tipos, mas nada muito diferente uma da outra. Se olharem com um olhar leigo, você enxergava que eram tudo muito parecidas. Mudavam detalhezinhos que para o cliente acabavam sendo insignificantes. Então ele começou muito a questão do preço. Começou a escolher muito por preço, porque se afinal
eu tenho produtos muito iguais, muito parecidos, o fator decisivo acaba sendo o preço. E como era apresentado ali? Bom, nessa época então começou a se fazer mais a questão de preparações, mais cuidados com o corpo para não vazar, para não ter mau cheiro, para não ter a mudança na tonalidade da pele, enfim. Ali algumas empresas começaram a investir também em espaços particulares, né? Salas particulares, velórios, onde a empresa que tinha o seu velório para proporcionar para o cliente essa despedida, era alto nível. Então, na época, o top era isso. O que melhor se oferecia no momento era isso. E para as pessoas estava tudo bem, porque dentro daquele padrão era aceitável. Veja como a gente falou lá do século passado, final do século, já início do século, como teve várias mudanças. E por que estou falando isso para você? Para a gente compreender que todas essas mudanças elas vieram acontecendo através de um cenário de mercado, onde as pessoas perceberam que poderia ser diferente. Outros segmentos ou outras experiências davam a entender que existiam evoluções. Então, para que houvesse maior valorização, no segmento funerário também começou um processo acelerado de evolução. E por isso eu vou falar para você agora sobre o padrão 4 de atendimento. Bom, novamente, balizando sobre a nossa região, o padrão 4 ele começou a ganhar muita força a partir de 2015. O que aconteceu nesse padrão 4? Então, se formou lojas funerárias onde a recepção já não parecia uma recepção de funerária cheio de coroas, cheio de mantos, de edredons, né, colocados ali na entrada. Também aquelas cruzes, aquelas coisas mais mórbidas foram sendo substituídas por um lugar mais limpo, mais clean. Nesse momento também começaram a se investir nas salas de apresentação de produto. Por quê? Porque é ali onde que se define o seu faturamento. Você pode ter um carro bonito e é importante, você pode ter uma sala de preparação fantástica e é importante, mas aonde se define o valor que a pessoa vai investir é ali, nos mostruários, nas salas expositórias de produto. Então começou a se separar. E a gente vai falar depois em outros módulos sobre o porquê disso e como trabalhar e da melhor forma possível você criar percepção de valor nisso. Mas criaram-se então uma sala onde tinha poucas urnas, em torno de 4 a 6 urnas deitadas, as melhores urnas dessa sala, para criar percepção de valor, para que a pessoa compreenda sobre produtos, e uma segunda sala, então, com as urnas mais intermediárias e mais simples. Não se preocupe, você vai ter um módulo falando somente sobre os expositores e como apresentar produto nele. Agora o mais importante é se concentrar no processo de evolução dos padrões. Bom, o quinto padrão ele já se inicia ali em 2020, 2019, 2020. Gente, veja só, a gente falou do século passado, final do século mudou o padrão, já no início do século mudou, em 2015 mudou o quarto, em 2020 já um outro padrão de atendimento se formando. Veja como está acelerado o processo de evolução, não é? O quinto padrão, o que ele contempla? Bom, aqui está totalmente direcionado para a experiência do cliente. Hoje, atualmente, é o padrão mais moderno que existe. Por quê? Porque a gente entende que um funeral não é uma situação comum, muito menos está longe de ser enterrar corpos. Então, nesse momento, a gente pensa em proporcionar uma experiência de homenagem a uma história de vida. Desta forma, começou a se montar ambientes, 5 ambientes para o atendimento. E mais um ambiente para oferecer o produto, ou oferecer o serviço, desculpa. Então, primeiro, uma recepção que não parece recepção de funerária. Vocês vão ver lá nos ambientes falar o termo enganar o cliente, porque ele vai chegar e perguntar, aqui é uma funerária? Surpreender ele, você vai entender depois por que é importante. O segundo ambiente é uma sala de estar para a família, porque como o terceiro ambiente é uma sala onde a gente dá o senso de realidade, onde a gente conecta com a família o que ela está fazendo, a importância das decisões. E você vai ter também uma aula só sobre senso de realidade. A segunda sala serve para ficar os familiares que não vão entrar na terceira sala. Mas não entra todo mundo para decidir? Não.
A gente vai escolher uma ou duas pessoas que tomarão decisão. Porque quanto mais gente estiver ali, mais gente dando opinião, mais gente colocando pressão, mais difícil é decidir. Vocês vão receber as técnicas para isso, fica tranquilo. Então, a recepção, a sala de estar para o restante dos familiares que não vão entrar na sala de atendimento à família. Como falei aqui, se dá o senso de realidade, uma ou duas pessoas. E aí sim, a sala A, para demonstrar o que se tem de melhor, para que a pessoa conheça sobre produtos. E a sala B, das urnas intermediárias ou urnas de padrão mais baixo. Perceba como é outra visão sobre o segmento, é outra visão sobre como as pessoas enxergam o que nós fazemos. É cuidar das pessoas, o foco está nas pessoas. E perceba como a evolução vem encurtando mais os processos. E isso não é só no nosso segmento, são novos tempos, o mundo está mudando e está mudando muito rapidamente. Você deve ter ouvido falar que a pandemia acelerou X anos, né, o processo de tipo de negócio e tudo mais. A verdade é que essa aceleração já estava meio que programada, né? A gente só teve um fator extra aí para que justificasse essa aceleração realmente. E para provar isso que eu estou te falando, olha só, um estudo apontou, né, foi feito um estudo que em 1960 as 100 maiores empresas ou maiores tipos de negócio que existiam naquele momento, as 100 maiores tipos de negócio, foi reavaliado isso em 2010, 50 anos depois, e apenas 20 ainda existiam. 80 delas foram canibalizadas, substituídas, engolidas por outro tipo de negócio que vieram a substituir aquele negócio padrão. E por que eu estou te contando isso? Olha que dado importante. Os futuristas, as pessoas que estudam, não tem como prever o futuro, mas tem como você estudar os movimentos de mercado. Eles dizem que isso vai acontecer de 2020 para 2030. Já está acontecendo, já teve negócios que foram substituídos no meio de toda essa loucura que a gente passou, não é verdade? Dos 100 principais negócios que existiam em 2020, em 2030 talvez apenas 20 sobrevivam. E para que você compreenda mais isso, olha só que interessante isso. Em 2010, os 10 negócios mais lucrativos que existiam, 7 eram de petróleo. Em 2020, a mesma pesquisa foi feita e dos 10 maiores negócios, 8 são de tecnologia. Veja a mudança, veja a fusão. Mas voltando aqui para o nosso ramo, que é o que interessa, veja como a mudança de posicionamento aconteceu. Lá atrás estava se preocupando em fazer um enterro, né? Botar um corpo dentro da urna e enterrar, era o que tinha para fazer. Depois começou a se pensar em como preparar o corpo, como cuidar. Depois que se conseguiu avançar em técnicas de cuidado, um local para as pessoas estarem. E olha só, não é só o que fazer, mas como fazer. Esse quinto padrão está muito direcionado na experiência das pessoas nos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Essa nova experiência está focada tanto no homenageado, quanto na família, quanto nos convidados. Esse terceiro elemento é fundamental, importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca toda a energia de cuidado somente para o homenageado, o falecido e o familiar. Só que o terceiro elemento é aquele cara que ali ele é coadjuvante, mas é esse que talvez amanhã ou depois daqui a um ano provavelmente vai perder alguém e a gente vai ficar torcendo para que ele escolha a nossa empresa. Não, vamos aproveitar o momento que ele teve contato com a nossa empresa para encantar também a ele, com cuidado, com homenagens que façam sentido, com carinho, com sentimento. Pensando no terceiro elemento, a gente já automaticamente cumpre um papel muito importante, que no atendimento é dar dignidade para aquelas pessoas. Sim, dar dignidade porque, vamos mais direto, se da forma que ela decidir, com as decisões que ela tem, que não são todas decisões, ela tomar uma decisão errada, ela pode passar vergonha. Ela pode ouvir um irmão, um parente, um tio dizer: por que não escolheu algo melhor? Por que não fez tal coisa? Por que não fez tal homenagem? E aí vai trazer para ela um sentimento de ter errado. E isso traz vergonha. Então, uma das nossas funções é proteger a dignidade dessas pessoas.
E se a gente fizer isso, fizer com que ela entenda a importância do que está decidindo, escolha por coisas que façam sentido e faça as pessoas sentir, a gente está contribuindo com ela e também para esse terceiro elemento, que é o convidado, que não que ele vá sair daí pensando, nossa, quando falecer alguém eu vou escolher tal funerária, mas lá no inconsciente dele está isso, porque no momento que ele perder alguém, vai chegar um momento que ele vai precisar decidir por uma funerária. E aí vai puxar na cabeça dele a caixinha de experiências com funerária. Eu quero aquela que fez tal coisa no funeral do fulano de tal. É ela que vai cuidar do funeral do meu pai, da minha mãe, enfim. Faz sentido para você?